Gostaríamos de avisar que este evento está sendo gravado e todos os presentes consentiram expressamente com a divulgação para terceiros. Se estiverem de acordo, pedimos gentilmente que levantem as mãos. Obrigado. O segundo, a FGV Ethics, em parceria com a ABMED, está conduzindo uma pesquisa sobre o grau de percepção de corrupção no setor de saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato de nosso setor. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code que está disponível no estande da ABMED e com as nossas consultoras. É muito importante termos volume e diversidade de respostas. Muito obrigado. Bom, pessoal, o segundo painel do dia será sobre o impacto do MDR e o IVDR nos registros brasileiros, os desafios e benefícios e oportunidades de melhoria. A gente apresentará um impacto, né, do MDR e o IVDR nos registros, os aspectos positivos e negativos da RDCs, 751, 848, entre outros, e os alinhamentos com MDRFs, oportunidades de melhoria. E também os impactos no mercado europeu. Tá. Para subir ao palco, primeiramente, né, nesse caso, a gente será 3 palestrantes. No primeiro momento, a Priscila Sanada, tem mais de 18 anos de experiência em assuntos regulatórios. Em sua função atual, Priscila é supervisora dos consultores da Imergo BioL no Brasil. Ela trabalhou na Abbott Laboratórios, Medtronic e Fresenius Kabi, antes de se juntar à Imergo BioL. O histórico regulatório de Priscila inclui registros no Brasil e no México, regulatórios MDR, aconselhamento sobre estratégias regulatórias globais e pesquisa regulatória sobre diferentes mercados. A segunda palestrante é Lilian Pinheiro, está localizada no Brasil e possui 17 anos de experiência na indústria de dispositivos médicos, focada principalmente em dispositivos IVD de alto risco, incluindo imuno, hematologia e diagnósticos de vírus sanguíneos. O histórico de Lilian inclui ampla experiência em atividades da Anvisa, com aplicações de registro, análises prévias, INCQS, pesquisa e caminhos regulatórios, processos de importação, exportação e licenças de empresas para substâncias controladas, Exército Brasileiro, Polícia Federal, além de licenças ambientais. Nosso terceiro palestrante, professor Dr. Diogo Souza Martins, doutorado em oftalmologia, pós-doutorado em farmacologia, MBA, OPM Class of 64 pela Harvard Business School e professor titular pela Universidade de Lisboa, e na pós-graduação da Escola Paulista de Medicina da UFESP. É especialista em assuntos regulatórios e internacionalização, com mais de 27 anos de experiência no setor de dispositivos médicos e farmacêutico, fundador e presidente da LS Group, organização perita em MDR e IVDR e registro de dispositivos médicos com operação em 11 países, incluindo Brasil, e ainda inventor de 9 patentes internacionais de dispositivos médicos. Autor do livro A Bíblia da Internacionalização e palestrante internacional. E também convido a nossa moderadora, Vivian Zaniolo, é gerente de assuntos regulatórios da Johnson & Johnson MedTech Vision, onde possui uma ampla experiência de 19 anos na área de assuntos regulatórios, especialmente in vitro, diagnóstico por in vitro, e dispositivos médicos. Formada em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo, completou sua formação acadêmica em 2 pós-graduações, uma em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico pela ISPM e outra em direito sanitário pela Faculdade Oswaldo Cruz. Além de suas responsabilidades na Johnson & Johnson, Vivi atua como coordenadora do grupo de trabalho Cirlatana ABMED, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento do setor na América Latina. Uma salva de palmas. Obrigada, Márcio. Vou baixar aqui. Bom dia a todos. Márcio, você falar o tempo de experiência nosso. O pessoal acaba sabendo que a gente tem 25 anos.
Tendo 18 anos em assuntos regulatórios, na minha cabeça, eu vejo o quanto ainda falta uma infinidade para descobrir, e mais sobre assuntos regulatórios. Não pela questão dos novos regulamentos que vão surgindo, mas, na verdade, pelas novas tecnologias. E, ainda bem, precisamos aprender um pouquinho mais. Na Emergo, eu não sei se todos conhecem, mas nós somos uma consultoria global de assuntos regulatórios especializadas em dispositivos médicos e IVDs. E é muito interessante, porque temos consultores no mundo todo, e a gente acaba trocando essas experiências sobre regulamentos e diferentes agências regulatórias. Com essas experiências, o que a gente acaba descobrindo? Todo mundo da minha equipe está aqui para comprovar, para falar o quanto eu tenho orgulho da Anvisa. Não só pelos dados que a Marcela acabou de mostrar, mas como ela está à frente a diferentes agências. Se vocês soubessem que ainda tem agência que pede para a gente uma exigência, perguntando por que não tem um ponto final depois do nome da empresa no LTD, ou algumas agências perguntam por que tem uma carta de autorização com o endereço Avenida e o outro no certificado só tem a abreviação de Avenida. São esses tipos de exigências que ainda hoje chegam para a gente. Olha, sem nenhum risco à população. Então, a gente vê quanto a Anvisa está realmente preocupada com a segurança da população brasileira. Somos nós usando os produtos, nossos familiares, nossos amigos. Então, eu tenho muito a parabenizar a agência, a Anvisa. Ok, pessoal, nenhum relacionamento é perfeito. A gente sabe disso. A gente também fica inconformado com as exigências que recebemos. A gente também fica em choque com os novos regulamentos. Mas está tudo bem. São os novos produtos. IA está aí. A gente precisa se atualizar. Novos técnicos chegam à agência. A gente também tem que entender que eles também estão aprendendo, assim como todos nós. Então, vamos agradecer a Anvisa, porque, no fim, ela garante o nosso emprego. Mexendo aonde eu aponto? Márcio? Aí. Ai, foi muito. A agenda de hoje... Ixi, gente, trava aí. Na agenda de hoje, eu falo um pouquinho da comparação do MDD com o MDR. Depois eu trago o MDR e um pouquinho dos impactos no registro do Brasil, os aspectos positivos e os pontos de melhoria que a gente tem de sugestão. Aí a Lilian Pinheiro fala a evolução do regulamento europeu e brasileiro, a comparação um pouquinho da RDC 36, 830 e o IVDR, e ela também traz os aspectos positivos e pontos de melhoria. Então, vamos lá. MDD e MDR. Esse é um overview bem geral, só com a quantidade de números trazendo. A MDD era uma diretiva, o MDR é um regulamento. O MDD tinha 0 capítulos, o MDR tem 10 capítulos. O MDD, 23 artigos, o MDR aumenta somente 100 artigos. Temos 12 anexos no MDD e 17 anexos no MDR. Somente 60 páginas no MDD e mais de 300 no MDR. Uma pequena diferença entre os dois regulamentos. Indo um pouquinho mais a profundo sobre a comparação dos dois, quais são as diferenças na natureza jurídica? O MDD é uma diretiva. O que significa? São diretrizes que cada Estado-membro da União pode implementar e interpretar do jeito que ele quer. Já no MDR, não. É um regulamento, ou seja, estabelecido para aqueles Estados-membros que não pode ter interpretação individual, é daquele jeito. Nas regras de classificação, a gente sabe muito bem disso, foram novas 4 classes regras incluídas, algumas alterações nas que já existiam quando surgiu o MDR. Requisitos essenciais eram somente 13, hoje, com o GSPR, requisitos gerais de segurança e desempenho são 23, incluindo de segurança biológica, física. Ele acaba incluindo, inclusive, alguns produtos que não têm finalidade médica. E a vigilância pós-comercialização. Hoje é muito mais
existe uma vigilância muito mais obrigatória, esse monitoramento na pós-comercialização de todos os produtos que são comercializados na Europa. Só trouxe uma geralzona dos prazos de transição aqui. No ano passado, no dia 23 de maio, todos os fabricantes que comercializavam na Europa, eles precisavam ter um QMS, né, um sistema de gestão de qualidade, implementados conforme MDR. Depois, no dia 26 de setembro do ano passado, os fabricantes eles precisavam ter um acordo com os Notify Bodies. E aí, só para 2027, em 31 de dezembro, os produtos de classe 3, 2B implantáveis, fora aqueles de tecnologia bem estabelecida, são obrigatórios de ter essa certificação MDR. E aí, 31 de dezembro de 2028, o MDR conclui, né, e todos os outros produtos, ou seja, classe 2B, os outros 2B, 2A, 1, são obrigatórios de ter a certificação. Se a gente pensar nos impactos, de fato, do MDR, hoje é muito mais rigoroso se ter essa avaliação de conformidade. Por exemplo, cada fabricante ele precisa de uma pessoa responsável pela conformidade técnica, com todas as qualificações né, que conhecem o produto. Algumas outras agências exigem isso há muito tempo atrás, provando novamente que a Anvisa está muito à frente. O MDR também trouxe muito mais transparência e rotulagem. Eu não sei se vocês já um dia tentaram no passado, né? Aquele produto tem a instrução de uso, tem a marcação CE lá escrita, mas realmente tem a marcação CE, não foi falsificado? Não se existia um banco de dados. Como assim não se existe um banco de dados? Toda a tecnologia que existe também. Outras agências já tinham isso há muito tempo, e com o MDR foi introduzido a EUDAMED, o banco de dados EUDAMED. A vigilância pós-comercialização. Hoje, todo o monitoramento de todos os produtos introduzidos no mercado, sim, são exigidos de ter essa vigilância muito mais profunda. Introduzindo também o UDI, né, Identificação Única de Dispositivo. Para quem já trabalhou com recall, sabe quanto é difícil localizar produtos no mercado, né? Com o UDI, com certeza, isso vai ser facilitado. Também temos os impactos na avaliação clínica e na avaliação de risco. Quem não teve o CIAR atualizado por conta do MDR? Acho que todo mundo. E aí, o MDR com os registros do Brasil. Quando a gente pensa no MDR, quando eu, pelo menos, penso no MDR, eu lembro muito bem, nesse início de transição, a loucura que foi a alteração das instruções de uso e rotulagem. Foram inúmeras alterações, modificações que tivemos que submeter para a Anvisa. Por que isso aconteceu? Principalmente da avaliação clínica, o relatório de avaliação clínica. Dentro da Emergo, a gente tem a possibilidade de acabar criando esses documentos, e hoje, com a introdução do estado da arte, por exemplo, na avaliação, os picos que a gente tem que fazer toda a avaliação para criar um relatório, é muito diferente do que se era feito antes. Por exemplo, a gente introduz no mercado um produto há 15, 20 anos atrás, e, durante aquela época, se fazia o relatório de avaliação clínica. Mas se tem 15, 20 anos de uso do produto, se sabe muito mais coisas sobre ele, se sabe novas advertências, às vezes novas indicações de uso, às vezes efeitos colaterais que, durante aquela criação, não se tinha. A literatura está totalmente atualizada, né? A gente faz toda a busca do que está acontecendo realmente no mercado. E aí, o relatório, hoje, ele é obrigatório de ser atualizado e ver o que está realmente acontecendo, tanto na literatura, nos bancos de dados de reclamações e tudo mais. Então, precisaram se refazer esses relatórios e, claro, acabou impactando muito nas nossas instruções de uso e rotulagem. Também a performance teve que ser melhorada,
Os benefícios clínicos e resultados clínicos também estão vinculados à avaliação, com o relatório de avaliação clínica. O gerenciamento de risco, o regulamento, a norma também foi atualizada, então precisa se atualizar esse gerenciamento de risco, usabilidade, que também não está aqui. Todas essas informações impactam nas instruções de uso. E a vigilância pós-mercado, que eu já comentei. E aí, se a gente compara os aspectos positivos e os pontos de melhoria. Hoje, um dossiê técnico compilado conforme MDR, se você olhar a instrução de uso, o relatório de avaliação clínica, o gerenciamento de risco, usabilidade, as informações elas se conversam entre si. É muito transparente para a gente, é muito mais, entre aspas, confortável, e a gente se sente muito mais seguro de revisar uma documentação com todas essas informações neles. Isso, para mim, com certeza, é um aspecto positivo. E, quando a gente compila um registro para o Brasil, é muito mais fácil, não só para a gente que está compilando, criando esses registros, como a Anvisa se sente muito mais confortável, no meu ponto de vista. E a rastreabilidade também. Se a gente pensar nos pontos de melhoria, eu acabo trabalhando com fabricantes do mundo inteiro. E uma das principais, entre aspas, queixas que a gente recebe está relacionada ao agrupamento. Por exemplo, principalmente de materiais implantes ortopédicos. Tá? Eu pego um kit. O principal produto do kit é o catéter, vai dentro do paciente, beleza, alto risco. Aí o fabricante fala, Priscila, determinados hospitais eles gostam só do catéter. Eu falo, tá bom. Mas determinados hospitais eles querem a seringa e a agulha. O outro quer só uma torneira. Eu falo, tá bom, ok, você vai precisar de 4 registros no Brasil. Como assim 4 registros? Coloca como acessório, eu falo. Não cabe na definição de acessório, eu não posso colocar, são 4 registros separados. E o fabricante vira e olha para mim e fala assim, tá bom. Ele acaba introduzindo no Brasil somente um registro. Ele normalmente vai pelo mais simples. Sim, ele tem estudo para todos. Se a gente pudesse realmente avaliar o risco desses outros componentes, que têm uma classe de risco mais baixa, e tentar fazer uma regra de classificação mais harmônica com o que se vê globalmente, seria muito interessante. Um outro ponto é o material, né, a composição do produto. Se a gente pensar que um equipo, por exemplo, toda a composição é bem semelhante, conforme a RDC diz, só que daí ele tem um clipezinho que um deles é feito, sei lá, de policarbonato e o outro é feito de alumínio. Aí eu falo para ele, não, você não pode registrar os dois. Né? E eles ficam inconformados, nem entram em contato com o paciente. Sim, mas de acordo com as regras de classificação atuais, eu não posso. Se a gente, então, pensar também na relatório de avaliação clínica, hoje não se está claro o que a Anvisa espera de um relatório de avaliação clínica. Se a gente pudesse ter uns manuais, nossos famigerados manuais, estamos ansiosos esperando por isso. Lá na Europa, eles criam os grupos, um comitê que cria esses manuais, são chamados de MDCGs. Então, eu tenho certeza que todo o setor regulado está aberto a ajudar a Anvisa a criar esses manuais para ajudar todos nós a diminuir essas exigências e melhorar esses números. Agora, a Lilian Pinheiro vem falar da evolução do regulamento europeu. Obrigada, Priscila. Bom dia a todos. Faço da Priscila... tá aqui, desculpa. Faço da Priscila as minhas palavras com relação à Anvisa e à evolução da regulamentação brasileira, principalmente para a IVD, é muito nítida. Essa evolução, a gente vai ver mais para frente, como a Marcela também explicou, o trabalho constante da Anvisa de harmonizar, de analisar nomes técnicos e regras de classificação, harmonizando mundialmente com os regulamentos, com definições de patógenos pela OMS, a criticidade, os dados epidemiológicos. E a gente vai ver que o regulamento de IVD, eu sou uma apaixonada por IVD, foi minha primeira área de trabalho,
E eu vejo, e eu estive dos dois lados, eu estive dentro de fabricantes, tanto fabricantes, indústria mesmo, chão de fábrica, internacionais, 100% nacional, e no lado da consultoria agora, que é uma visão um pouco diferente. Mas a gente vê essa evolução da Anvisa. Para a IVD, eu falo que a Anvisa já está assim, a passos à frente do regulamento europeu, então, assim, sem comparação, e que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou começar com a evolução do regulamento europeu. Então, a gente vê lá em 98 que haviam 3 diretivas, uma para IVD, uma para dispositivos médicos e outra para implantáveis. E tem, ao longo desses 23 anos, então isso a gente vê em 98, em 2017 teve o IVDR, a publicação do IVDR, a gente vê que ao longo desses 23 anos houve a evolução da tecnologia. Como a Priscila mencionou, hoje a gente tem inteligência artificial. Hoje, eu lembro, na minha época de faculdade, de biologia molecular, a gente tinha a reação em cadeia de polimerase. Chega no mercado, a gente tem o NGS, Next Generation Sequencing, que já é uma nova tecnologia para análise de biologia molecular e, se você pensar no meu tempo de faculdade, a evolução que teve nisso. A gente tem os Companion Diagnostics, foi até uma inclusão agora das definições, como a Marcela informou, das alterações para 830. Então, o mercado está evoluindo. Se você pegar o IVDD, como a Priscila mostrou, a comparação do MDD para o MDR, a gente tem a comparação do IVDD para o IVDR, era uma diretiva com uma supervisão bem moderada, 100 capítulos, 24 artigos, 10 anexos, 44 páginas e um período de transição de 3 anos. Você chega no IVDR, é uma supervisão muito mais rigorosa, não quer dizer que alguns parâmetros, alguns requisitos técnicos não eram solicitados no IVDD, mas eles ficaram mais claros, mais detalhados, mais explicados e, às vezes, até mais burocrático com o IVDR. Então, a gente tem uma supervisão rigorosa, nós temos 10 capítulos, eu preciso colar os números, 113 artigos, 15 anexos, 200 páginas, incluindo esses anexos, e o período de transição ele não é tão linear como foi o de MDD para MDR. Hoje em dia, o IVDR não está totalmente efetivado, totalmente exigido e cobrado. Eu não trouxe detalhado, porque realmente os prazos são muito variáveis. Se eu tenho um legacy device, com o certificado IVDD, emitido até tal data, com um acordo com o Notify Body, vai ser uma data. Classe A, que seria a nossa classe 1, já está efetivo, desde sempre, já tem que cumprir todas as regras. Se eu tenho uma classe B, com os outros certificados, então, literalmente são várias variáveis. Então, o período de transição está grande, está estendido, tem até 2029, dependendo da classe, dependendo de se tem um certificado emitido pelo IVDD, válido, os acordos. Até hoje, também tem um baixo número de Notify Bodies qualificados para essa certificação pelo IVDR. Se não me engano, semana passada eu contei, são 17 Notify Bodies. Tem o problema ainda dos laboratórios de referência para análise de classe de dispositivos de alto risco, classe D, que é meio semelhante com a nossa análise prévia. E, então, tem esse prazo maior de transição do IVDD para o IVDR. O grande impacto dessa transição, no meu ponto de vista, foi a classificação sanitária. A gente pensa que o IVDD era lista A, se não me engano, grupos sanguíneos, lista B, alguns agentes infecciosos, e uma categoria terceira, que era outros, que caiu, 80% de todos os dispositivos de IVD na Europa caíam na categoria outros, que eram os autocertificáveis. Você preparava uma documentação técnica que não era revisada por um Notify Body, você emitia uma declaração de conformidade, notificava aquele Estado-membro e começava a comercializar. Então, com as novas tecnologias e essa falha de rigor, de controle, de segurança e eficácia do IVDD, fizeram um IVDR mais detalhado e aumentaram essa supervisão. Então, agora falando da parte da evolução do regulamento brasileiro, como a Marcela falou que eles ficam em constante avaliação, vendo os dados epidemiológicos do Brasil, vendo o que está acontecendo no mundo, a gente percebe isso aqui. Então, o primeiro regulamento para a área de IVD foi a Portaria 8 de 96, ou seja, antes da criação da Anvisa, o Ministério da Saúde já tinha uma preocupação
quanto à segurança, eficácia e o risco para a população brasileira do uso dos dispositivos de diagnóstico aqui. Em 2006, que a RDC 206, foi nessa época que eu comecei a trabalhar com IVDs, a gente já vê que a Anvisa, que a GEVIT já possui um regulamento bem robusto e rigoroso para garantir a segurança e eficácia dos IVDs, umas regras de classificação bem robustas, considerando todos os riscos. E, em 2015, a gente vem com a RDC 36, que vem melhorando e harmonizando e indo para essa convergência regulatória internacional. Então, se você comparar a RDC 206, a 36 e a atual, que é a 830, há diferenças? Assim, mas a gente já vê que, desde lá da portaria 8, a Anvisa já tem muitas regras, já tem uma robustez, já tem um rigor regulatório para esses produtos aqui no mercado. Eu brinco com as meninas que todas as vezes que tem essas atualizações, eu não me assusto, porque já era tão robusto, já tão preparado, tão à frente das outras autoridades sanitárias mundiais, que eu não me assusto. Eu me sinto bem confortável com essas atualizações, igual a Marcela mostrou na apresentação dela, inclusão de definições, por conta de novos produtos, novas tecnologias, reenquadramento sanitário, pela mudança dos patógenos, das doenças que estão ocorrendo mundialmente no Brasil. Então, assim, a área de diagnóstico no Brasil, ela sempre foi muito bem robusta, muito bem controlada, e as exigências técnicas sempre foram muito firmes e alinhadas internacionalmente. Eu digo que a evolução do IVD no Brasil é aparando as arestas, indo para uma convergência regulatória muito maior, sinergia entre as outras agências, do que realmente uma grande modificação para melhorar, cobrir falhas, como houve do IVDD para o IVDR. E aqui é uma breve comparação também da RDC 36, que era que estava em vigência quando entrou o IVDR na Europa, a 830, e o próprio IVDR. Então, qual que seria o impacto do IVDR durante a vigência da 36, considerando fabricantes internacionais vindo para o Brasil? Eu sempre menciono que, como tem essa similaridade muito grande, desde a 206, com a 36, com a 803, os requisitos técnicos dos dois regulamentos eram bem parecidos. As exigências técnicas dos estudos de desempenho, uma avaliação clínica, uma indicação de uso, como deve ser redigida, era muito parecido. Então, eu vejo como um impacto não tão profundo nisso. Com relação à avaliação do sistema da qualidade, a gente já tem o nosso BPF aqui, para alto risco. A gente já tem uma RDC 665 agora. Para o IVDR, cobra-se um sistema de gestão de qualidade baseado na ISO 13485, que, apesar de não ser idêntica à RDC 665, ela é bastante similar. Então, para fabricantes internacionais, ele deve adequar algumas partes do seu sistema de gestão da qualidade para se adequar à nossa BPF. E o último ponto, que apesar das regras mais robustas da classificação pelo IVDR, o que eu já falei, a 36 já era bem clara quanto a isso. E, claro, teve os casos de reclassificação. As diferenças e as similaridades, eu não quis trazer uma coisa muito descritiva, mas a gente percebe, comparando até os 3 regulamentos, até o IVDR e a 830, que tem uma crescente melhoria na implantação, na regulamentação da Anvisa, como eu falei, vai aparando as arestas, vai convergindo para um caminho comum no regulamento de IVD mundial. Há uma harmonização internacional e manutenção do rigor regulatório, ou seja, a Anvisa continua exigindo a documentação técnica, a apresentação de estudos que comprovem que o produto realmente é eficaz, é eficiente, que ele é seguro, sem burocratizar a apresentação desses documentos. A gente entende que a documentação técnica tem que ser a melhor possível, mas não tem a burocracia, o que eu vou apresentar no próximo slide. Por exemplo, na parte de burocracia, uma avaliação de desempenho pela 830 tem o detalhamento de todos os estudos, por exemplo, de desempenho analítico a serem apresentados, tem um estudo de sensibilidade, tem especificidade,
tem efeito de alta dose, tudo detalhado. Nós podemos apresentar somente esses relatórios feitos, os planos e os relatórios feitos com os testes realizados com seu produto, sem necessariamente eu ter que elaborar um plano de avaliação de desempenho, um relatório de avaliação de desempenho com uma estrutura bem rígida que é determinada no IVDR. Então, a Anvisa harmonizou com o IVDR, houve essa harmonização sem burocratizar a nossa forma de apresentar os dados. Há uma flexibilidade muito maior na apresentação desses dados de uma avaliação de desempenho, por exemplo. E com relação à monitorização pós-mercado, pós-comercialização, a Priscila mencionou na apresentação dela que na Europa houve esse rigor e essa preocupação maior quando a entrada do MDR e do IVDR também. Só que aqui também a gente já possui isso, a gente já tem uma RDC de tecnicovigilância muito bem estabelecida, onde é detalhado tudo o que tem que ser monitorado, o que tem que ser relatado à Anvisa, efeitos adversos, um caso de recall, qualquer problema com aquele produto seu. O IVDR trouxe isso também, só que muito mais engessado. Então, você tem um PMPF, que é um plano de monitorização de desempenho, follow-up. Você tem o Summary Safety Performance Report, Planning Report, para a classe C e para a CD, que tem que ser atualizado anualmente, disponibilizado na EUDAMED, sendo que isso a gente já faz aqui no Brasil, só que de uma forma mais flexível e adaptável para a realidade de cada empresa. Então, essa é uma comparação e a gente vê que, apesar da convergência regulatória, a Anvisa é menos burocrática e deixa mais flexível para a empresa, o que auxilia e ajuda todo mundo no dia a dia. E vamos para os aspectos positivos e os pontos de melhoria. Então, os aspectos positivos que eu vejo, olhando o IVDR, comparando com a 830, é o alinhamento à prática internacional, é muito similar. Um refinamento das normas brasileiras com essa harmonização regulatória, facilita a exportação, a importação. Eu sempre brinquei, quem faz Anvisa faz registro em qualquer lugar no mundo para o IVD. Porque as regras são robustas, os fabricantes nacionais já estão acostumados com isso desde lá, 96, 2006, 2015. Eu sempre falo, se você faz Brasil, você faz outro mercado, porque a gente já está acostumado com todos esses requisitos e o que é solicitado. Incentiva a qualidade e segurança. Então, tem esses incentivos, esses requisitos mais rigorosos, essas apresentações dos estudos, a comercialização, a pós-comercialização. Então, já é excelente. E a transparência e a confiança da exigência de documentação técnica detalhada e as evidências clínicas e robustas, que aumenta e permite a entrada de produtos inovadores no mercado brasileiro. Como nem tudo é um mar de rosas, e como a Marcela também falou, que é uma sinergia, é uma colaboração tanto do setor regulado quanto da agência, nós trouxemos alguns pontos de melhoria, que é, inclusive, de dispositivos médicos, a gente traz para o IVD, que é o agrupamento. A Priscila explicou como é difícil você explicar para um fabricante internacional as nossas regras de agrupamento. O IVDR não tem uma regra tão clara de agrupamento, mas ela é mais flexível. Acho que por não ter tão delimitado, eu já peguei documentação técnica do IVDR, que eu tenho um instrumento, eu tenho os reagentes dedicados, eu tenho um aplicativo e eu tenho um software não embarcado no equipamento. Eu consigo montar uma documentação técnica, claro, atendendo aos requisitos específicos de cada tipo de produto que está ali, e enviar para o Notify Body e conseguir a certificação. Quando a gente chega um fabricante internacional, pegando um gancho no exemplo da Priscila também, você consegue explicar para ele, seu produto tem o mesmo fabricante legal, seu produto tem a mesma tecnologia similar, indicação de uso, tecnologia e metodologia similar, ok, a gente pode agrupar em família, mas agora você vai ter que vamos ter que identificar uma família dentro da 320, da DN3 e DN320, uma família que se enquadre. Aí ele já não consegue entender por que tem essa limitação de famílias específicas. E acaba acontecendo o que a Priscila mencionou. Ele tem 5 produtos que atendem aquele artigo principal da IN e da 830, mesmo fabricante legal, tecnologia, indicação de uso, metodologia semelhante, mas, infelizmente, ele não se enquadra em uma das famílias. O registro em família,
Também, a gente sempre teve o costume, eu falo tanto quando eu trabalhava dentro de indústria, quanto na parte de consultoria, disso, como não tem a possibilidade de conversão de um registro único em família, nós sempre solicitamos o registro de família mesmo contendo um único produto. E era aceito, e na primeira inclusão de um segundo produto se avaliava se atendia os critérios de uma família. Poderia ser deferido ou indeferido. Atualmente, não está sendo permitido mais o peticionamento em família contendo apenas um produto. E, do nosso ponto de vista, gera mais trabalho para a Anvisa, porque eu poderia fazer um processo de alteração, mas aí vai entrar um registro novo e vai aumentando essa fila. E a análise prévia, a gente apoia a análise prévia, nós concordamos, é extremamente essencial, mas talvez um ponto de melhoria seria a ordem da solicitação da análise prévia. Como a gente tem o Inmetro e a Anatel, que é possível começar essas certificações antes do peticionamento do registro na Anvisa, seria interessante conseguir começar uma análise prévia antes do peticionamento do registro, que a gente já apresentava a petição inicial com o laudo do INCQS, evitaria a área técnica de emitir um ofício solicitando análise prévia ou uma exigência que ia ter mais um processo, mais uma petição para apresentar, às vezes, somente o laudo de análise. E é isso que eu tinha para falar hoje sobre IVDs, RDC 830 e VDR. Obrigada a todos e passo a palavra para o Dr. Diogo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à ABIMED o convite que me endereçaram, parabenizar pela organização muito profissional que encontrei aqui e endereçar os meus cumprimentos na pessoa do Presidente Executivo da ABIMED, Dr. Fernando Silveira, e em nome dele cumprimentar todos os associados, colegas, convidados e convidadas. Hoje eu pretendo fazer aqui uma abordagem muito macro da transição regulatória europeia, sobretudo para entendermos um pouco melhor o posicionamento dos dispositivos médicos internacionais e como é que a harmonização regulatória não só é desejável, como é, na minha opinião humilde, obrigatória. Então, em primeiro lugar, eu gostava de começar a conversar um bocadinho abertamente sobre isto. O setor da saúde tem sido altamente regulado, o que é normal, mas as regulamentações têm sido atualizadas, o que é também normal e desejável. Essas regulamentações atualizadas também são reflexo de algo que toda a gente fala muito, mas que eu acredito que ninguém sabe muito bem o que é que isso é na prática, que chama-se inovação. E realmente há um ritmo de inovação muito acelerado e a resposta, obviamente, a causa e a consequência tem que também ser um ajuste regulamentar adequado também. Vamos dar o exemplo, por exemplo, da RDC 751, que veio muito na linha europeia fazer uma abordagem baseada em risco, coloca itens muito importantes como a celeridade, como a previsibilidade, ou então a RDC 301, fazendo o análogo dos medicamentos, que vem na convergência do PIX também colocar bastante ênfase nas boas práticas de fabrico. Tudo isto são aproximações regulamentares que estão a existir e que são mais do que desejáveis. Portanto, barreiras de comunicação entre agências reguladoras seria algo, na minha opinião, não desejável e tem-se vindo a ver exatamente o contrário, tem vindo uma aproximação de comunicação. As barreiras, por exemplo, patentárias, e eu gosto sempre de usar o mercado das patentes para espelhar o ritmo da inovação. As barreiras patentárias muitas vezes também têm sido, isolam, mas isolam no bom sentido, para preservar propriedade intelectual. Mas se vocês repararem, em 2024, de todas as áreas conhecidas, a área da tecnologia médica foi a quarta área que mais publicou e deferiu patentes de todas as áreas. E com cerca de 16 mil patentes publicadas, que é praticamente o dobro
da indústria farmacêutica, da indústria de produção de medicamentos, o que é absolutamente maravilhoso. E o que é que coloca? Coloca aqui uma questão muito forte de que, se as patentes existem, é sinal de que daqui a um tempo vai haver o quê? Produtos lançados no mercado. Se há produtos lançados no mercado e se existe um teto de mercado doméstico, vai haver necessidade de internacionalização desses produtos, porque é perfeitamente impossível para um fabricante de dispositivos médicos apenas conseguir ver o seu mercado doméstico e não ousar o mercado internacional, porque vai ser, com certeza, tornado obsoleto pelo seu concorrente. A ciência da gestão diz isto. E, portanto, há que se preparar também para o efeito. Neste caso, tem vindo uma convergência de vários mercados, do mercado europeu para o mercado brasileiro, do mercado brasileiro para outro tipo de mercados, e eu vou só citar aqui alguns exemplos idiosincráticos. Primeiro ponto, nós temos visto que, no caso, por exemplo, do mercado português, estes últimos anos tem vindo um aumento muito grande do consumo de dispositivos médicos e tem havido também um aumento do protagonismo português na área da regulamentação europeia, até porque o professor Rui Ivo, que é o presidente do Infarmed, a agência europeia, a agência portuguesa sanitária, há cerca de um mês atrás, ou um mês e meio, assumiu também funções como presidente da Agência Europeia do Medicamento, colocando Portugal também num nível de protagonismo mais acelerado. Isso tem vindo a verter-se em harmonização regulatória também. Há cerca de 14, 15 dias, o Infarmed e a Anvisa assinaram um memorando de entendimento, onde existe também um protocolo para a troca de evidências e de informações e um plano de trabalho revisto anualmente também. Por outro lado, já falámos aqui nas outras palestras, que as iniciativas de Reliance, que na verdade outorga que alguns países, das agências reguladoras equivalentes estrangeiras, promulgada também por uma RDC recentemente lançada, faz com que existem mais iniciativas de se escudar e poder usar informações regulamentares de agências como a Austrália, Japão, Canadá, Estados Unidos. Portanto, eu acredito que no futuro o que está escrito abaixo de que realmente a inclusão da União Europeia no programa de Reliance, daqui a 2 anos, se eu der esta palestra, esta frase será verdadeira. Então, acredito realmente nisso e faço votos para que assim aconteça. Se o setor farmacêutico, tipicamente, o setor de produção de medicamentos, que tipicamente acarretava cada vez mais a utilização de regulamentação, agora eu percebo que o carro-chefe, como se diz aqui, tem sido cada vez mais os produtos de tecnologia médica e de dispositivos médicos. E, portanto, se olharmos de novo um cohort estatisticamente significativo de basta 10 anos de amostra sobre as patentes deferidas, neste caso só na Europa, percebe-se que foram mais patentes deferidas de inovação de tecnologia médica do que, obviamente, todas as outras dentro do mercado da saúde. Isso significa que vai acontecer um conjunto de produtos colocados no mercado que forçosamente têm que ser regulados e harmonizados. E a partir daí, a Europa acaba por comprar muito dos Estados Unidos, do Japão e da China também, mas também acaba por exportar muito exatamente para os 3 tipos de mercado aí. Não se vê, apesar de o Brasil exportar muito, por exemplo, para a Alemanha, mas na verdade não se vê a Europa e o Brasil como um país de destino muito forte para as exportações europeias também. Há que entender um pouquinho isto também. Então, o caminho regulatório, como já foi comentado aqui, é um caminho que na Europa acabou por ser traçado de uma forma bastante forte, porque inicialmente a marcação CE era considerado algo intransponível, algo extremamente difícil, mas na verdade que acabou por ter falhas específicas, falhas
que eu diria até bastante graves, que ecoaram em problemas de rastreabilidade, problemas de avaliação de vários tipos de evidências clínicas que eram falhas e que foram realmente necessários ser colmatadas. E, por isso, a marcação CE não deixa de ser algo extremamente importante, entra no goodwill das empresas de tecnologia médica, porque por mais que não comercialize imediatamente na Europa, não deixa de ser um ativo que permite até entrada em outros mercados que não sejam da Europa, o chamado Fast Access Markets também. Além de que, em regime de melhoria contínua também, ao fazer um dossiê de marcação CE, estamos propriamente a fortalecer o nosso dossiê também local e doméstico. E, de alguma forma, a MDR veio colmatar essas falhas, e falhas a nível de classificação de risco, que os critérios foram muito mais exigentes, como deveriam ser, na minha opinião, sobretudo para classes 3. Depois foi também colocado uma avaliação pré-comercialização, colocar muito mais pré-requisitos de qualificação nas entidades chamadas de European Reps, que antigamente qualquer empresa poderia ser European Rep, agora há que ter uma qualificação para o poder ser, e está correto, para ecoar também os mecanismos de traceabilidade. Em termos de transparência e rastreabilidade, foi colocado também UDI, que já foi falado aqui, salvo erro aqui, na Anvisa, é uma RDC, penso, de maio de 2021, e, aliás, RDC de dezembro de 2021, e foi em maio de 2021 que o UDI foi previsto ser colocado também na União Europeia. Depois, em termos de organismos notificados, antigamente, não sei se têm ideia quantos organismos notificados existem hoje na Europa, é mais de 1.400. Mas só poucos estão autorizados e qualificados e auditados e passados nessas auditorias sem capas maiores para que possam fazer a sua função. Então, de alguma forma, houve um maior escrutínio com auditorias não programadas e programadas pelos organismos notificados. Em termos de evidência clínica, já foi colocado aqui também cada vez mais o chamado Clinical Evaluation Report, os relatórios periódicos de atualização clínica também. Tudo isto foi necessário ser também revisto com maior escrutínio de escrita médica e não só apenas uma meta-análise. Foi registado isto no passado, pode ser registado no futuro. Não é bem assim. E também a avaliação pós-comercialização, que teve desenhos não só a partir do post-market surveillance, a partir dos relatórios periódicos de vigilância, a partir de PSURs, a partir de vários tipos de relatórios novos, mas tudo isto não é nada muito diferente do que a Anvisa já vinha preconizando, porque, em minha modesta opinião, e acompanho isto há 27 anos, a Anvisa tem sido sempre uma agência líder. E eu acho que muitas vezes não é compreendida pelas empresas fabricantes estrangeiras que, por acaso, as suas agências estão atrás dos desenhos da Anvisa. E, de qualquer forma, esse período de transição foi um período natural, desde a MDD, a diretiva da Medical Device, com implantes ativos ou não, e que depois se verteu nos regulamentos da MDR, que já foram falados aqui e que eu não vou estar a repetir. 2 pontos que me parecem extremamente importantes. Exatamente há 4 anos atrás, e neste dia, foi submetida à MDR. E, por outro lado, em 2027, como já comentaram aqui, vai-se então prazos máximos para alguns dispositivos e 2028 os prazos máximos para conformidade de vários dispositivos também. A MDR, tal como o RGPD, ou aqui penso que é LGPD, tem sido sempre procrastinada com a pressão que existe e também por causa que poucos notified bodies estavam outorgados para poder avaliar, mas não quer dizer que a inovação não se faça eclodir na Europa, e é bom que assim seja devido à questão das patentes que eu também comentei há pouco. Por outro lado, a questão de UDI, não sei se tem essa noção, mas a base de dados do UDI já vai estar pronta no próximo mês também,
e a obrigatoriedade de inclusão de UDI no portal da EUDAMED também já vai estar a ser obrigatória a partir de janeiro de 2026. Portanto, para se acompanhar essa transformação regulatória, tem que, de alguma forma, a empresa fabricante de dispositivos médicos que queira entrar na Europa ter um plano estrutural de como fazer. Não basta apenas, eu vou fazer aqui uma gap analysis e vai dar tudo certo. Não, tem que, de alguma forma, fazer um plano com alguma entidade que possa aconselhar de uma forma correta para que depois consiga reagir a imprevistos como se troféus de oportunidade se tratassem, e não o contrário. E, portanto, os desafios regulatórios que eu vejo é realmente uma empresa que se pretende internacionalizar para a Europa, muda tudo. Tem que fazer, primeiro de tudo, uma análise de mercado. Porque mesmo que nós consigamos fazer a inovação, fazer o acesso ao mercado, a harmonização regulatória e tudo mais, de nada adianta depois colocar o produto no mercado se o produto não tem espaço para competir, tanto em margem como em posicionamento com os concorrentes locais instalados. E o que acontece? Depois a empresa fica 3, 6 meses, 1 ano, sai do mercado, gerando expectativas esgoradas e, de alguma forma, gerando uma espiral negativa de percepção dessa inovação, dificultando novas internacionalizações. Então, de alguma forma, há que fazer essa análise de mercado que, na minha opinião, é a causa do insucesso de grande parte da internacionalização, porque se faz empiricamente e não se faz como se deveria fazer. Depois, obviamente, tem que se fazer todas as classificações, avaliações técnicas. A avaliação clínica é bastante importante, mas há muitos produtos que é necessário fazer o estudo clínico, estudos clínicos que até podem ser observacionais, mas há outros produtos que não é necessário fazer estudo clínico e temos vários exemplos que já fizemos nisso do passado. Portanto, realmente há um conjunto, o registro de EUDAMED não é só um cadastro, há uns procedimentos específicos para não dar um problema depois de vigilância mais à frente. Portanto, há um conjunto de questões que temos que fazer com bastante profissionalismo. Então, algumas dificuldades há, o custo é caro, os prazos começam a ser melhores agora, mas eram extremamente dilatados. Os custos de um Notified Body na Europa, só em termos de taxas, chegaram a ser 60 a 70 mil euros, agora já não são. Nós, os últimos que temos feito, custa à volta de 6, 7 mil euros. Portanto, tem havido também uma erosão nas taxas regulatórias que também, à medida que aumenta o número de organismos notificados disponíveis para regularizar. Então, hoje a situação está bastante mais domesticada do que estava há cerca de 1 ano e meio atrás. E, em termos de oportunidades, eu acho que há sempre uma oportunidade de harmonização regulatória e uma oportunidade de aumentar ou diminuir o prazo de colocação do produto no mercado para acesso ao doente. Realmente, a conformidade regulamentar, eu penso que é uma vantagem competitiva, e em termos de contacto principal no mercado, acho que há que haver cada vez mais um contacto com estruturas distributivas ou entidades que ajudem no processo regulamentar para a MDR ser bem feita. E em termos depois de futuro, eu diria que nós temos que olhar para o futuro com algum tipo de confiança, porque se nós não conseguimos traduzir, e eu volto atrás de novo, inovação em algo que seja translacional com o produto, resultado correto da entrada do produto no mercado antes da maior parte da concorrência, todos os esforços de harmonização foram um ciclo de feedback positivo sem resultado alcançado. Muito obrigado. Alô? Tá, funcionou. Bom dia a todos. Começar agradecendo as palestras, elas foram muito importantes, muito interessantes, e a ideia do convite até, além de compartilhar com vocês um pouco das novas regulamentações da Europa, tanto para medical devices quanto para IVD, o impacto disso, é trazer também uma perspectiva do setor regulado
da adequação dos produtos europeus para serem comercializados no Brasil e também de como que os produtos do Brasil podem ser comercializados na Europa e aí sim fazer a adequação. Então, muito esclarecedores as informações, as palestras, muito obrigada. E até pensando um pouco nessa perspectiva, a gente tem que considerar o alinhamento das agências regulatórias, né, da Anvisa em si. A gente tem a Resolução 340, que já previa até algumas alterações que não necessitariam de aprovação, né? Então, isso facilitou muito a adequação dos produtos que estão se adequando ao MDR para o Brasil. Mas eu queria entender da perspectiva de vocês, tanto da Europa para o Brasil quanto da Brasil para a Europa, como que tem sido o dia a dia de adequação desses dossiês técnicos e principalmente dos estudos clínicos. Muitos produtos eles continuam o mesmo, não houve alterações, mas sim esses estudos eles precisam ser realizados. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como que está sendo esse dia a dia. Eu talvez possa dar a minha primeiro pensamento. Obrigado pela pergunta também. Eu vou ser muito honesto e frontal. As pessoas subestimam os estudos clínicos. Acham que não é necessário, acham que é mais um custo afundado. Se já tenho isto aqui, porque é que eu tenho que fazer noutro lugar? E realmente, para quem conhece bem e faz meta-análise corretas, sabemos perfeitamente que fazer estudos clínicos muitas vezes é necessário. Agora, tem um custo muito grande e muitas vezes não é necessário fazer um estudo clínico primário ou de superioridade ou de não inferioridade. Há sim necessidade de fazer uma inferência a partir de vários estudos clínicos e se depois a análise de risco ecoar que é necessário fazer um estudo clínico, programa-se o protocolo correto, normalmente começa-se por observacional e, na verdade, não custa assim tão caro. Às vezes é um bocadinho mais de susto que as empresas têm do que outra coisa. E, finalizando, a MDR preconiza que realmente nós não conseguimos evitar a questão do estudo clínico, sendo nosso ou sendo de outros, porque vai haver avaliações periódicas anuais clínicas necessárias ser atualizadas até no que nós chamamos nas surveillance audits, ao abrigo da ISO 13485 ou mesmo ao abrigo da recertificação da marcação CE. Não sei se... Dá para me ouvir? Agradeço pela pergunta, Bibi. Como dentro da Emergo a gente tem trabalhado todas essas milhões de alterações que a gente acaba recebendo, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação se é reportável ou não. Pronto, fizemos. Não é reportável, a gente acaba arquivando, tem todos os comentários para uma próxima alteração que será submetida, tá? Aquela informação atualizada. Mas, se for uma alteração reportável, existe um período, entre aspas, de transição. Dependendo da agência que a gente submete, essa alteração é um prazo mais curto, tem algumas mais longos. A gente alinha com o fabricante exatamente esse prazo. Em 3 meses você consegue a aprovação, uma notificação, a implementação imediata. Então, a gente trabalha toda a estratégia, principalmente, né, de estoque do produto para não faltar no mercado, e alinha com o fabricante. Tá bom? Perfeito, muito obrigada. Uma outra mudança que a gente teve com a nova regulamentação foi a implementação do UDI, focando em rastreabilidade, e que a Anvisa já está convergendo e alinhada também. A gente também tem implementação de UDI para cá. Eu queria entender com vocês como que vocês entendem essa perspectiva de impacto e de alinhamento, possibilidades, considerando que aqui, pelo menos na Anvisa, ela está olhando e tentando harmonizar com a Eudamed, mas também com a GUDID. Então, você tem algum impacto? E como que vocês percebem esse cenário de adequação para a implementação, tanto lá quanto aqui? Eu responderia de forma curta também. Acho que o DI é absolutamente essencial. Eu quase comparo o DI para dispositivos médicos e tecnologia médica com a serialização que se faz na indústria farmacêutica de produção de medicamentos. Dá custo às empresas? Dá, mas dá também paz, porque o conforto de termos um UDI com a rastreabilidade dos acionistas dessa empresa
do corpo farmacêutico, diretor técnico, garantia de qualidade, a garantia de compliance também, que é a nova área que cada vez está mais na moda, e corretamente, eu acredito que o DI é absolutamente essencial e, portanto, a sua correta implementação é que vai fazer com que seja um sucesso. Por outro lado, acredito que é um epifenómeno de transparência, porque ao ter o UDI e o seu registro na Eudamed, fica as informações muito mais transparentes para os vários operadores económicos nas duas bases de dados, tanto na Anvisa como na Europa. O UDI ele está seguindo, gratidão Anvisa por isso, seguindo a harmonização, essa convergência regulatória com diferentes mercados, né, incluindo Estados Unidos e Europa. Eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão, incluindo, falando de UDI, facilitando a vida de todos, seria um banco de dados internacional. Imaginem, seria um sonho para todos nós, agências. Claro, é um pouco difícil de ter, mas entendo, compreendo toda essa dificuldade. Ojalá, seria maravilhoso. Não é? Agora, uma pergunta direcionada ao Dr. Diogo. O senhor comentou um pouco de como que está sendo essa adequação, então, para comercializar na Europa. Você entende que, com essa harmonização, tem a tendência de facilitar esse registro, essa exportação dos produtos nacionais para a Europa? Como que o senhor entende esse cenário? A harmonização regulatória é algo que já se fala há muitos anos e que, de alguma forma, ainda não tem sido 100% bem sucedida, mas tem havido cada vez mais vontade e aproximações para o efeito. Respondendo diretamente à pergunta, é óbvio o impacto que uma harmonização regulatória facilitará a entrada de produtos tanto na Europa ou vice-versa, se a harmonização for bilateral. No caso, colocando-me nos pés de uma associado da ABIMED, produtor de tecnologia médica, de um produto a entrar dentro da Europa, é muito mais fácil, com mecanismos de harmonização regulatória, até prevenir o PID que tem que se fazer para ser um PID internacional e não ser um PID doméstico. Porque, por exemplo, dou um exemplo muito clássico, um estudo de estabilidade que se faça numa zona específica, se tem que se repetir esse estudo de estabilidade para entrar noutra zona específica, acaba por se gastar um dinheiro desnecessário, porque num protocolo com 3 a 4 braços, como se fosse um ensaio clínico, consegue-se já premeditadamente angariar dados que permitam uma entrada regulatória, desde que essa harmonização regulatória confira previsibilidade e confiança suficiente à empresa para que possa fazer o reliance na regulação. E, portanto, eu sou um adepto tremendo, e eu acho que é isso que vai acontecer, também vamos estar daqui a 5, 10 anos já a falar do passado. E é isso que eu, sinceramente, acho que vai acontecer, porque é o normal acontecer de harmonização regulatória. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, os problemas em gestão são cerca de 50, 51, 52. Não há nenhuma empresa que tenha mais do que esse tipo de problemas em gestão. Todos eles são iguais, todos eles se repetem. E a ciência, apesar de ser idiosincrática, não deixa de ser diferente nos Estados Unidos, com a FDA, ou na Europa, aqui no Brasil, ou no México, com a FEPRIS. A questão é a interpretação das mesmas e o grau de preparação que os operadores económicos do mecanismo regulado local terão. Mas eu acredito que a harmonização regulatória facilitará, baixará barreiras à entrada, dá previsibilidade, facilita que mecanismos de inovação realmente sejam translacionais para colocar mais produtos no mercado, porque o que nos interessa a todos, penso eu, a todos que estão aqui, é melhorar o acesso ao doente e ao paciente. E isso só se consegue baixando barreiras à entrada ou tornando-as previsíveis, porque é impossível uma empresa apenas crescer no seu mercado doméstico. Eu desafio qualquer pessoa a dizer-me o contrário. É impossível, porque existe uma saturação no mercado doméstico e nós vamos ter que transpor o perímetro do mercado doméstico para uma forma internacional. Existe, e termino já, peço desculpa,
mas existe uma matriz chamada matriz de Ansoff. Essa matriz de Ansoff diz o seguinte: nós só crescemos com mais produtos a serem vendidos ou com mais mercados a nós entrarmos. Não há forma, não há matematicamente outra forma de nós podermos fazer as coisas e, portanto, a harmonização regulatória permite que nós possamos crescer e, quando a indústria cresce, o doente fica mais protegido. Perfeito, super obrigada. Sei que a gente está sem tempo. Queria agradecer uma vez mais a palestra. Eu acho que é importante saber que as novas regulamentações, os novos requisitos, obviamente, eles vão ter impactos para as empresas, tanto para o setor regulado quanto para as agências reguladoras, mas eu acho que o que importa aqui, o que a gente está vendo, é justamente essa harmonização, né? Então, tentando diminuir essas barreiras. A Anvisa está, mais uma vez, que a gente falou, à frente disso, né? Então, ela já vem trabalhando para tentar antecipar o impacto disso. Então, mais uma vez, obrigada. Eu passo a palavra ao Márcio. Obrigado, Vivi. Bom, agradeço a participação de todos, Dr. Diogo, Lilian, Priscila, Vivi. Acho que é importante, né, cada vez mais a convergência, né, dos acordos. Acho que, como na abertura, né, o Fernando, a doutora Danitza, eles abordaram, né, acho que os acordos são bilaterais, né, enfim, os acordos internacionais têm que ser de mão dupla, né, acho que tem que ser bom para todos os lados. Acho que o Reliance, também como a doutora Marcela comentou, acho que tem que ser bom para todos, tem que ser, cada vez mais tem que facilitar para as agências, para as autoridades regulatórias mundo afora. E acho que essa discussão é válida, né? Acho que estamos todos, acho que cada vez mais avançando, né? Acho que cada vez mais tanto a Anvisa como a Europa estão cada vez mais maduras, né? Discutindo, avançando, e acho que vejo que está num caminho certo e vejo um futuro promissor para ambos. Obrigado, pessoal. E o próximo painel é sobre Software as Medical Device e a gente começa em 5 minutos.